A gente tem acompanhado desde o final de 2025 as investigações da Polícia Federal e da Receita Federal com o objetivo de asfixiar as formas de financiamento das facções criminosas e principalmente os meios que elas se utilizam para fazer a lavagem de dinheiro. Dentro destes desdobramentos, ainda no final de 2025, surgiu o problema do Banco Master, que estava no centro de um debate público diante do que inicialmente eram suspeitas, agora são irregularidades no seu modelo de captação e gestão financeira. E aí, mais recentemente, Daniel Vorcaro foi preso, o celular apreendido, foram feitas as transcrições e hoje há um temor generalizado em Brasília. Então, todo mundo que tiver rabo preso deve estar com o respectivo na mão, preocupado do que possa ter ou quais são os contatos que estão agendados ali no celular dele e qual o conteúdo que foi lá encontrado. O conteúdo foi colocado sob sigilo. Durante o início da investigação, o ministro Dias Toffoli resolveu assumir a frente, inclusive atropelando a Polícia Receita Federal, que criou um enorme mal-estar e gerou suspeitas a respeito da participação efetiva do ministro Dias Toffoli com relação à situação envolvendo o Banco Master. A esposa de Alexandre de Moraes também foi descoberto que ela tem ou tinha um contrato milionário com a, o Banco Master de consultoria jurídica. Na verdade, Daniel Vorcaro circulava livremente entre várias personalidades do Planalto. Várias personalidades do Planalto frequentavam a casa dele e faziam uso de alguns benefícios que ele proporcionava, né? Num caso nítido, tá, de corrupção. Então agora eu quero fazer um plim-plim antes de seguir à frente e colocar alguns tópicos. O Brasil é país da mídia, então a mídia acaba sendo mais importante do que propriamente os resultados. Isso não é de hoje, não é uma característica exclusiva da gestão do Partido dos Trabalhadores, mas esse partido se caracterizou por explorar essa questão da mídia e criar uma falsa impressão de que está tudo bem. Outro aspecto que é característica da gestão desse partido é a má gestão dos recursos financeiros, motivo pelo qual nossos juros estão altos, porque a União gasta mais do que arrecada. E aí a gente tem o outro lado, que são os impostos, e a gente tem uma eleição para presidente acontecendo no final desse ano. Tudo isso está confluindo junto, né? E eu não acredito pessoalmente, que isso vá gerar um problema enorme para o resultado das urnas. Eu costumo dizer que essas urnas, se fossem utilizadas para a eleição do próximo Papa no Vaticano, provavelmente teria dado Lula com 51,24% dos votos, né? Então, o Brasil todo está com suspeição. Aí a gente tem ainda outras situações envolvendo particularmente o ministro Alexandre de Moraes, que nitidamente legislou em causa própria ou em função dos seus próprios pontos de vista, assumindo funções juridicamente incompatíveis, num país que é movido à corrupção e impunidade. É novidade isso? Não, não é novidade. Na década de 70 eu já ouvi o meu pai falar a esse respeito, na década de 80 também ouvi meu pai falar isso, que a corrupção e a impunidade, elas existiam. Em determinados governos pode ter sido menores, porém, um colega meu uma vez fez um trocadilho que na época
do governo Bolsonaro, as empresas rezavam o dízimo. Então, havia só 10% de comissão para ganhar uma licitação pública. Na gestão PT, reza-se o terço, então é um terço do valor. Então, ou seja, o volume da corrupção sob estes governos do Partido dos Trabalhadores é bastante maior. Por isso que tudo fica mais caro, fora os aditivos e por aí vai. Então, o grande público sabe disso? Não, o grande público assiste a Globo. Mesmo a Globo atualmente chamando a atenção do caso desses dois ministros, a situação toda fica bastante ambígua, uma vez que foi a Globo que elegeu o Collor e foi a Globo que elegeu o Lula. Fez campanha para eles visivelmente nas últimas campanhas. Pois é, o que eu pretendo com esse vídeo? Com esse vídeo eu pretendo fazer uma análise breve, simples, sucinta, desses dois ministros, Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli, pensando no caso deles deixarem o cargo que ocupam por um motivo ou por outro. Existem outros contextos que estão por trás, existem formas mais aprofundadas de fazer uma avaliação, porém, eu vou fazer essa avaliação considerando apenas 3 métodos de previsão. Eu vou utilizar as secundárias para ter uma visão de longo alcance e poder especular um pouquinho mais para frente. Vou utilizar os trânsitos e a profecia para poder ter um alcance mais imediato das situações que envolvem esses dois ministros. Outros métodos, como análise de estrelas fixas, análise de lunações, eu não vou fazer uso desses outros métodos. Né? Eu vou fazer uso apenas desses, porque o objetivo é uma interpretação resumida, apenas algumas ideias gerais. Então, num primeiro momento, eu vou fazer uso das progressões secundárias de Alexandre de Moraes pelo método de arco solar para o ano de 2026. Ele faz aniversário no final do ano, então esse mapa é para o final do ano. E aí eu observo que não agora, mas em cerca de 2 anos, esse Marte do arco solar fará uma conjunção com o Sol. Então isso me leva para cerca de 2 anos para frente, um pouco mais, a gente eventualmente ter algum tipo de ação que resulte em uma punição coercitiva para o Alexandre de Moraes, o Marte regente do ascendente. Então ele é um astro importante. Para este período agora, a gente tem um sextil do Sol ao próprio Sol, e isto representa, na posição onde é que ele se encontra, né, onde há uma proteção dos seus pares e pessoas que formam parte da sua rede de apoio. Então, sob essa perspectiva, fica bastante difícil a gente falar de um impeachment. Ainda se a gente olhar para frente, em cerca de 6 anos, essa Vênus, que no mapa natal dele está no final da 10, vai cruzar o ascendente. E vai revelar uma situação que a gente pode dizer bastante confortável. Essa Vênus em um ano vai formar um sextil com Vênus, o que pode sugerir que através da esposa, essa Vênus é regente da 7, entre algum benefício, ajuda ou favorecimento, que o auxilie enormemente. Impeachment, punição, algum tipo de sanção, antes de 2 anos é pouco provável. Em 2 anos, este sexto do Sol com o Sol já perdeu a sua força. Existe, mas já perdeu a sua força. Então a gente pode esperar que em cerca de 2 anos, essa rede de Alexandre de Moraes não é tão poderosa, não é tão forte. E a gente precisa considerar que no mapa natal dele, ele tem uma oposição entre Saturno e Marte. Este Saturno, mais para frente, então hoje, esse Saturno está lá na terceira,
a 17 graus, ainda está a cerca de 4 graus, 4 anos, da oposição com o Sol. Então, esse intervalo entre 3 e 4 anos, do ponto de vista jurídico, processual, o que possa resultar numa eventual punição, um corte das funções que ele exerce no Supremo Tribunal Federal, antes desse intervalo de 3 a 4 anos, é muito pouco provável que a gente tenha algo nessa direção. Então, de novo, a gente cai naquela questão que, no Brasil, mídia prevalece sobre todas as outras questões. Mas vamos em frente. Nesse diagrama eu tenho o mapa do aniversário, não é a Revolução Solar. Eu tenho o mapa do aniversário, calculado inclusive para a mesma hora de nascimento, apenas para ter uma ideia dos trânsitos por ocasião do aniversário dele. Este Saturno vem brincando junto ao ascendente, o que na prática não torna a vida dele fácil, mas também o torna extremamente resistente e duro na queda. Caberia investigar os trânsitos de Marte, mas como eu já verifiquei que para este período que eu estou investigando, olhando para cerca de 2 anos, eu não teria grandes problemas. Porém, o Marte, cabe a gente olhar os trânsitos de Marte quando Saturno novamente tocar o ascendente, e se eu for olhar para este intervalo de 3 anos, 2 anos, 4 anos, daqui a 2 anos o Saturno do Alexandre de Moraes ainda vai estar no final da primeira casa. Vai entrar na segunda. Não é indicador de que ele esteja preso. O Júpiter, daqui a 2 anos, ele estará na 8ª. Estará ganhando dinheiro, sim. E o Júpiter ainda vai transitar nesse intervalo que eu citei durante todo o hemisfério superior. E ao transitar no hemisfério superior, traz visibilidade e publicidade e, por que não, envolvimento com o ambiente acadêmico, ele dá palestras, e a gente vai ter todo esse quadro. Temos alguma indicação de alguma restrição por conta dos trânsitos? Não. Porém, nesse intervalo, algumas ameaças, vamos dizer assim, vão ocorrer toda vez que esse Marte transitar os ângulos, o Marte e o Sol. O Alexandre de Moraes, em particular, pelo fato de ter esse Marte na casa 7, tem inimigos difíceis, duros, inclusive entre seus pares. Então, com toda certeza, ele não é unanimidade. Mas o Saturno, lá na primeira casa, e um Saturno, inclusive, que está estacionário, retornando para o movimento direto, lento, traz um grau de resistência enorme, mesmo o Saturno e o Marte, ambos estando exilados. Então, essa situação, na verdade, os astros, de certa forma, se eu for misturar as dignidades, o Marte está na exaltação de Saturno e o Saturno está no domicílio de Marte. Então, há uma certa relação de complementaridade entre os outros que traz uma resiliência extremamente forte. Vai ser possível derrubar o homem? Não. Aqui eu tenho indicado a profecia para 2026, nessa setinha por fora, e essa profecia é uma profecia de casa 11, o que reforça exatamente, essa é 2026, não é 2025, a de 2025, ela é de casa 10, então ainda destaca o protagonismo deste presidente. Neste período para 2026/2027, ele faz aniversário no ano que vem,
a gente tem essa qualidade das relações entre os seus iguais. 2028 ele vai para 12, 2029 ele estará no ascendente. Vai haver alguma remoção deste ministro? Não. Mesmo que nesta profecia o Marte esteja ocasionalmente na 9 e ocasionalmente na 10, são duas indicações extremamente delicadas, porque pode representar puxadas de tapete dos seus pares, mas particularmente dentro do conjunto e considerando as progressões secundárias, não há indicações de que ele deixe o cargo, ou seja deixado o cargo, ou que ele sofra algum tipo de punição. Dias Toffoli é provável que tenha recebido não necessariamente propina, mas um conjunto de favorecimentos e benefícios através de outros meios, através de outras fontes. Dias Toffoli tem uma oposição entre Saturno e Vênus. Esta oposição já assegura dois tipos de fontes de receita, mas esse Saturno não implica numa receita ilícita, vamos deixar isso bastante claro, né? Apenas uma receita constante e que necessariamente não é assim tão extraordinária, né? E o constante é em termos, né? O Saturno dá constância, mas o signo que ocupa, que é também o signo de Áries, né? Ele traz essas oscilações. O Saturno do Dias Toffoli também está estacionário, voltando para o movimento direto, então ele está praticamente parado. Traz também uma resiliência muito grande, talvez uma capacidade maior de esconder esses dinheiros que venham por outras fontes, as receitas variáveis, aquelas que não sejam provenientes de salário. Nesse diagrama a gente tem no centro o mapa natal, por fora as progressões secundárias de arco solar, também para o aniversário. Não há nenhuma indicação de que ele tenha algum tipo de punição, restrição, que ele seja cortado ou que ele enfrente algum processo judicial importante. O Júpiter no ascendente, fazendo uma conjunção com Mercúrio, não diz respeito a processos judiciais externos, mas sim a ele estar se conduzindo nos processos judiciais. Então, ele conduzir, ele executar os processos, é a atividade dele por escrito. Não há, neste mapa, nenhuma indicação de impedimento, nenhuma indicação de que venha a ser investigado. Da mesma forma, ele tem uma lua formando um sextil com a lua no mapa dele, o que, de formas diferentes, revela também uma rede de apoio entre os seus pares bastante consistente e talvez até mais favorável do que aquela que o ministro Alexandre de Moraes tenha encontrado. Não há indicações, portanto, de que ele seja removido da função que ocupa ou que algum desses processos de impeachment prospere e resulte efetivamente no seu impeachment. Fazendo o mesmo tipo de análise que eu fiz com Alexandre de Moraes, eu aqui, neste diagrama, eu tenho no centro o mapa natal e por fora os trânsitos para o dia e a hora do aniversário dele de 2026, não de 2025. Eu estou olhando à frente, meu objetivo é olhar à frente. E se eu for olhar à frente, eu tenho que, por ocasião do aniversário dele, Júpiter estará transitando o ascendente dele, o que é considerado extremamente favorável. Então, provavelmente, ele estará sob a luz dos holofotes. O nome dele estará sendo divulgado. O nome dele estará na mídia.
não necessariamente de uma forma legal, de uma forma boa. Pode ser de uma forma, talvez, suspeita. Porém, se eu for observar os trânsitos de Saturno, por ocasião do aniversário dele, de 2026, Saturno terá recentemente feito um retorno à posição natal. Mais 2 anos ele ainda estará na oitava casa. Mais 2 anos ele estará ali no último terço da nona casa. Nenhum dessas indicações é ruim, e mesmo daqui a cerca de 5 anos, quando Saturno transitar o meio do céu, eu não tenho uma indicação de algum problema. Esse Júpiter, quando esse Saturno estiver no meio do céu, estará na quinta, o que sugere ganho com investimentos de risco e ganhos com investimentos estrangeiros. Sugere viagens, não sugere exatamente problemas. Viagens de lazer, no caso. Então, da mesma forma, eu também não tenho algum problema registrado aqui. Cumpre notar que as observações que eu fiz a respeito dos dois mapas são superficiais, não são minuciosas. Aqui caberiam outros métodos de investigação, como é o caso das cidades, uma análise mais minuciosa das direções secundárias e não apenas da progressão, porém, com o objetivo de responder unicamente se um desses pedidos de impeachment irá prosperar ou não, os métodos abordados, com o nível de profundidade que eu abordei, são suficientes. Ah, Henrique, você não poderia fazer uma horária? Eu poderia fazer uma horária, mas a partir do momento que eu tenho os mapas natais, usa-se os mapas natais. Para mim, a primeira questão não eram nem os trânsitos, a primeira questão eram justamente as secundárias, porque elas trazem exatamente o desenvolvimento da própria vida. E nos dois casos, eu tenho uma resiliência muito grande às funções assumidas e um crescer, um progredir que é constante. Chegaram no topo do que é possível chegar no Brasil, não serão movidos. Consequentemente, nesse ano eleitoral, principalmente a partir de agosto, nós ainda temos Copa, pois as eleições, tudo que disser respeito a esses dois e provavelmente a esses desdobramentos que possam envolver esses dois ministros, será colocado em segundo plano e será encontrado apenas em notícia marginal com procura ou com busca.